Graças a Deus. Santos irmãos, com a paz do Senhor. É um prazer estar aqui. Aproveitando que os irmãos estão em pé, abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 14. Graças a Deus. Quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor Clóvis. É um amigo nosso de longa data. Também sua família, sua esposa, seus filhos. Eu estive aqui na ocasião da sua posse. Hoje estou aqui para juntos adorarmos a Deus e também falarmos a palavra de Deus. Amém, queridos? 1 Samuel capítulo 14, eu quero ler alguns versículos com a amada igreja. O primeiro versículo diz assim: Disse Jonatas, filho de Saul, ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos a guarnição dos filisteus. Porém, não o fez saber ao seu pai. Então o seu pai de armas lhe disse: Faz tudo o que tens no teu coração. Volta, eis-me aqui contigo, conforme ao teu coração. Disse, pois, Jonas: Eis que passaremos aqueles homens e nos responderemos a eles. Se nos disserem assim: Parai até que cheguemos a vós, então ficaremos no nosso lugar e não subiremos a eles. Porém, dizendo assim: Subi a nós, então subiremos, pois o Senhor nos tem entregado na nossa mão, e isso nos será ao final. Amém? Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Poderoso Deus, nós louvamos a Ti por essa oportunidade, exaltamos a Ti pela Tua igreja estar reunida para ouvir Sua palavra. Sou insuficiente para falar, dependo de Ti. Me ajuda, Espírito Santo, e ajuda a Tua igreja a entender. É a oração que é fácil no nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Graças a Deus. Queridos, eu pretendo vos falar a palavra do Senhor, algo que Deus colocou no meu coração por esses dias. Em algum momento da mensagem, eu vou pedir para a igreja repetir uma ou duas coisas. Não fique bravo comigo não, porque isso vai ajudar a nossa compreensão. Amém, queridos? Então a primeira coisa que eu desejo que os irmãos repitam, diga comigo: uma fé sábia. Uma fé sábia. Uma fé sábia. Queridos, a fé é Deus, ou a fé que provém de Deus, é uma fé sábia. E nós pretendemos entender isso ao decorrer desta mensagem. Esta passagem se trata de uma grande guerra, por que não dizer a primeira grande guerra que Saul enfrentou. E esta batalha não se inicia no capítulo 14, essa batalha se inicia no capítulo 13. Um conselho para você ao decorrer da semana, se você puder ler 13 e 14 de 1 Samuel, porque às vezes a gente não conseguimos falar tudo aquilo que desejamos, mas você que é leitor da palavra e gosta de aprender, você vai ver que é um texto muito rico. E no capítulo 13 a Bíblia diz que Saul estava no segundo ano do seu reinado, e ele estava liderando. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, deixa aí no capítulo 13 aberta, um pequeno exército de 3.000 homens, e seu filho Jonatas, um exército, aliás, liderando 1.000 homens. Então havia, sob o comando de Saul, 4.000 soldados. Era uma pequena legião, amém? De repente, este Jonatas se mostra um príncipe muito corajoso, e no capítulo 13, ele com seus 1.000 soldados, invade uma guarnição dos filisteus, e os derrota totalmente, e aquilo despertou uma grande revolta nos filisteus. Os filisteus ficaram irados. O próprio texto diz, no livro de 1 Samuel capítulo 13, Saul disse: nós nos tornamos odiosos aos filisteus, porque os filisteus viram que Israel estava se organizando
Israel estava agora formando um exército e já estava enfrentando a Filistia. E isso, irmão, era muito mal para a Filistia, porque nos dias de Saul, os filisteus estavam subjugando Israel. Israel tinha que pagar grandes tributos para os filisteus. Israel estava numa condição tão limitada que eles nem ferreiro podiam ter. A Bíblia diz que eles só tinham enxadas. E quando eles queriam afiar suas enxadas, eles tinham que descer na Filistia para que os filisteus afiassem a sua enxada. Então era um povo que só trabalhava em lavoura, e também os seus ganhos eles tinham que pagar tributo aos filisteus. Mas agora eles estavam se organizando, e agora o exército de Saul, com 4.000 homens, e sendo 1.000 liderado por Jonatas, derrota uma guarnição. E diz o texto que quando aquilo aconteceu, Saul tocou a trombeta, dizendo: olha, prepara o povo para a batalha. Capítulo 13, versículo 4, parte final, diz assim: então o povo foi convocado após Saul em Gilgal. O versículo 5, se você está com a sua Bíblia aberta: e os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel, 30.000 carros, 6.000 cavaleiros, e o povo em multidão como areia que está à borda do mar. Preste bem atenção. Quando Saul tocou a trombeta para que Israel se ajuntasse, para que o povo se ajuntasse, então os filisteus também se ajuntaram. Como foi que se ajuntou esse exército? 30.000 carros, 6.000 cavaleiros. Irmãos, os irmãos já assistiram filmes de guerra civil? Quando está aqueles cavaleiros que entram no campo de batalha, o estrago que faz o exército que tem cavalo, alguém já viu? É uma coisa horripilante, porque estão os soldados de um lado e entra aqueles cavalos quebrando tudo, irmão, quebrando tudo, desmontando qualquer tipo de estratégia. Havia 6.000 cavaleiros, 30.000 carros, e o número do povo que estava com os filisteus não se podia contar, era como a areia do mar. O que aconteceu? Quando Israel viu aquilo, irmão, o versículo 6 do capítulo 13 diz: os homens de Israel que estavam angustiados começaram a se angustiar, porque o povo estava em aperto. O povo se escondeu na caverna, pelos espinhais, pelos penhascos, pelas fortificações, pelas covas. O versículo 7 diz que alguns passaram o Jordão e foram além de Gilgal. Ao ver aquela multidão, ao ver aquele exército, o povo de Deus se dispersou. Saul e Jonatas se viram sozinhos. O povo começou a ir embora. O povo começou a se esconder. O povo começou a procurar lugar nas cavernas, se esconder entre os espinheiros. O povo então começou a dissipar. E diz o texto, quando você vai lendo, Saul cometeu alguns erros nesta guerra, e não foram poucos os erros que Saul cometeu. O primeiro erro foi que Samuel disse para ele: me espera 7 dias, que eu vou oferecer o holocausto.
que eu vou fazer uma oferta ao Senhor, para que vocês batalhem. Mas passando 7 dias, Saul se desesperou. Diz o texto que ele viu que o povo estava indo embora, o povo se espalhava dele. Capítulo 13, versículo 8. Diga comigo: se uma pessoa me disser, em 7 dias, eu vou aí. Pode acontecer atraso ou não? Sim, irmãos, porque se trata de um homem dizendo, ainda que o profeta Samuel, um grande homem de Deus, ele disse, daqui 7 dias eu chego. Não foi Deus que disse, quem disse foi Samuel. E todos os homens, quando dizem alguma coisa, estamos passivos em nos atrasar, ou não? Sim, irmão, se Deus disser 30 dias, é 30. Se Deus disser 20 dias, é 20. Se Deus disser 3 dias, é 3. Se o homem disser 30 dias, pode ser 31, 32, 33, pode ser, porque há atrasos. Irmão, se você está esperando alguma coisa de alguém, já guarde isso no seu coração. A pessoa humana é falível e passiva de atrasos. Amém? Amém. Certa feita eu quis convidar um pregador de Minas, que estava pastoreando a igreja do Jardim Cruzeiro, e eu quis convidar o pastor de Minas, e eu estava tentando, irmão. Sabe o que é você tentar? A pessoa muito agendada. Aí chegou um ano e falou assim, eu vou conseguir mês tal, dia tal. Eu assim, festejei, irmão. Oi, vai vir o homem de Deus. Na semana que estava chegando, Deus não levou o homem para a eternidade? Já pensou, irmão? Sabe por quê, irmão? Ainda que seja homens de Deus conversando, ainda que seja homens de Deus combinando, quem é que determina alguma coisa? É Deus. Aleluia. O nosso pastor presidente costuma dizer assim, pare de dizer presença confirmada, porque o único que pode confirmar a presença é Jesus, é o Espírito Santo. Nós não podemos confirmar nada. O único que pode determinar algo é Deus. E se você está esperando o homem ou alguém, tenha um pouco mais de paciência. Às vezes Deus está te provando, e Deus estava provando Saul aqui, e por ocasião deste atraso, Deus estava provando Saul aqui. Irmãos, as minhas razões não são motivos para mim trocar os pés pela mão. Ainda que eu tenha razões, ainda que eu tenha justificativa, o que não compete a mim fazer, eu não devo fazer. Ainda que seja um negócio justo, ainda que a minha mente diga, faça isso porque é justo, mas se você não compete fazer, não faça. Para Saul era justo, para Saul ele tinha razão. O povo está dissipando, Samuel, um rei, me traz aí o sacrifício, que eu vou oferecer o sacrifício, vou oferecer a oferta pacífica. E quando aquilo aconteceu, irmão, terminou de oferecer, quem que aparece? Samuel. Irmão, naquele dia, Saul perdeu o direito, não de reinar, mas o direito de ver seus filhos reinarem, o direito de ver sua família reinar, o direito de ver a sua herança ser perpetualizada em Israel. Por quê? Porque ele tomou o lugar do sacerdote,
Ele tomou o lugar do levita, ele tomou o lugar daquele que não devia. Ele tinha unção de rei, não tinha unção de sacerdote. Ele tinha unção de líder de exército, não unção de oferecer ofertas no altar do Senhor. Queridos, e ele tentou justificar, e ele disse assim, capítulo 13, versículo 11: tu não vinha nos dias aprazados, os filisteus já tinham se ajuntado em Miquimais, e eu disse agora, versículo 12 do capítulo 13: descerão os filisteus contra mim, e ainda nem orei, eu nem orei ainda, eu vou ter que fazer alguma coisa. Irmãos, nunca tenha medo de ficar só. Guarde isso no seu coração. Nunca tenha medo de ficar só. É ruim ficar só? É ruim demais. É ruim trabalhar sozinho? É ruim demais. Mas Deus nos prova na solidão com frequência. Deus nos prova na solidão com frequência. Jesus Cristo passou por isso, não foi uma única vez. Capítulo 6 do evangelista São João, ele estava pregando um sermão muito duro, você conhece o texto, e ele começou a dizer assim: olha, vocês precisam comer a minha carne e beber o meu sangue. O povo começou a dizer: isso aí é canibalismo, quem pode ouvir isso? Que mensagem dura! E o povo começou a se afastar, o povo já não o seguia. Aí Jesus olhou para os 12, e Jesus não disse assim: não me abandona não, eu vou ficar só aí, não me larga não. Foi isso que Jesus falou, irmão? Não. Vocês querem ir também? Aproveita, pega o vácuo aí, pode ir também. Mas quem é fiel não larga. Quem é fiel não larga. Para quem iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Jesus, não te largaremos. Irmãos, uma vez eu preguei uma mensagem numa igreja lá, que pastoreei também. E eu tenho um filho chamado Lucas, que se ele tiver algum sonho, eu falo assim: nem me conta. E ele tinha sonhado, ele falou assim: pai, sonhei um sonho, pai. Eu vi alguma coisa batendo nas bases da igreja, e a igreja caindo assim, pum. Falei assim: não deve ser nada não. Irmão, aí teve um dia lá que eu comecei a ministrar, era um culto de ensino como esse, eu comecei a pregar a palavra. O povo não gostou da minha mensagem, irmão, acredita? Saiu só 15 naquele dia. Irmão, a sua alma geme, irmão. Já pensou 15 pessoas indo embora? Só tem 30 e 15 vai embora. Jesus da glória. Mas Deus sempre permitirá que passaremos por momentos assim. Então fica firme no propósito, fica firme no projeto, não arreda o pé, porque Deus não te abandona. Deus não te abandona, Deus não te abandona. Aê, mandar a ceia. Não foi a primeira vez que Jesus passou por isso. Quando Jesus foi preso, São Marcos registra, capítulo 14, versículo 27, quando prenderam Jesus, os discípulos fugiram. Capítulo 26, versículo 56, quando prenderam Jesus, os discípulos fugiram. Pedro, que dizia: eu morrerei por ti, começou a seguir Jesus de longe, e até de longe ele disse: eu não conheço, eu não sei quem ele é, eu não conheço, eu não sei quem ele é. Jesus na cruz se sentiu tão só, que ele disse: pai, por que me abandonaste? Ei, meu querido
querido, mas o que Jesus passou, ponha isso no teu coração. Você nunca passará o que Jesus sentiu, você nunca sentirá. Porque Ele mesmo disse: eu rogarei ao Pai, eu vou ir para o céu, mas eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o Consolador, e quando Ele vier, Ele estará convosco para sempre. O mundo pode te abandonar, a sua família pode te abandonar, mas o Espírito Santo não te abandona. Aleluia, 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 aleluia. Diga comigo: uma fé sábia, uma fé sábia. Queridos, a gente precisa ter fé, mas a fé que vem de Deus, ela é cheia de sabedoria. A fé que vem de Deus, ela não é louca, irmão. A fé que vem de Deus é sábia. Diz o texto que Israel estava, humanamente falando, capítulo 13 e 14, diante de uma batalha perdida aos olhos humanos. Havia em Israel só duas espadas. Capítulo 13, versículo 22 diz: sucedeu no dia da peleja que não se achou nem espada nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonatas. Diga comigo: o número do povo era 600. Irmãos, você percebe que capítulo 13, versículo 1, 2, era 4.000 seguindo Saul, mas agora no dia da batalha só tinha 600. O povo de Israel, perna para quem te queres, fugiu, meu irmão. Você vai lendo no capítulo 13, os saqueadores já estavam saqueando Israel em 3 bandos. Os valentes só eram 600, só tinha 2 espadas, não tinha lança, era espada, enxada, pau, pedra. Quem estava lá, ou estava com uma pedra na mão, um pedaço de pau, para lutar. Essa era a condição do exército de Israel. Mas aí, irmão, Jonatas, que se mostrou corajoso no capítulo 13, agora ele se mostra corajoso e cheio de fé. E o primeiro sinal que a sua fé era sábia foi que o versículo 1, parte final, diz: ele não falou o seu plano ao seu pai. Ele tentou derrotar outra guarnição, mas ele não falou nada com seu pai. Irmãos, se Deus tem colocado algo no seu coração que é ousado, é grande, é algo que vai produzir resultado, mas é muito ousado, é perigoso, vê bem para quem você está falando. Vê bem, dependendo de quem você, para quem você fala, não vai dar certo. Imagina, irmão, se Jonatas chega para o pai dele e fala: ó pai, eu vou pegar o meu escudeiro aqui, vou subir aquela montanha e vou tomar aquela guarnição. O pai dele ia falar assim: deixa de ser louco, menino, você é besta, para com isso, vamos tentar outra coisa. Não, pai, eu tô cheio de fé aqui, vou lá. Ele ia falar assim: amarra meu filho que está doido. É isso que ele ia falar. Mas como Jonatas tinha uma fé sábia, ele disse: se eu contar para o meu pai aquilo que Deus colocou no meu coração, meu pai vai jogar água fria, vai falar que eu estou louco, vai me impedir de subir. Então não vou falar nada para ele, só vou falar com aquele que estiver comigo. E quem é que estava com ele? O escudeiro. E ele contou o plano para o escudeiro. E o escudeiro era cheio de fé. O escudeiro também tinha fé. Ele disse assim:
aquilo que está no teu coração pode fazer, porque o meu coração está contigo. Capítulo 14, versículo 7: faz tudo que tem no teu coração, eis que eu estou contigo, conforme o teu coração. Eu creio do jeito que você crê, eu creio da forma que você acredita. Vamos lá! Aleluia! Aleluia. Às vezes, irmão, nós procuramos 1000 pessoas para concordar com a gente, mas não tem 1000 pessoas para concordar com a gente. A gente procura 100 pessoas para concordar com a gente, e não tem 100 pessoas para concordar com a gente. Nós procuramos 10 pessoas para concordar com a gente, mas não tem 10 pessoas para concordar com a gente. Jesus disse: quando ligardes na terra, quando disserdes entre 2 pessoas alguma coisa, ligou aqui, é ligado lá. Não precisa de ter 10, não precisa de ter 20, não precisa de ter 100, não precisa de ter 1000. Basta 2 pessoas com fé. Se 2 ligar aqui na terra, é ligado no céu. Se 2 concordar na terra, é concordado no céu. Se 2 tiver fé aqui, as coisas são movidas no céu. Aleluia. Aleluia, aleluia. Uma fé sábia, uma fé sábia. Conte para aquele que vai participar. Se a pessoa não vai participar, não conte. Conte para aquele que vai lutar com você. Se a pessoa não vai lutar com você, não conte. Não conte. A fé que Deus colocou no teu coração, se é de Deus, é sábia. Se é de Deus, é sábia. Se é de Deus, é sábia. Aleluia. Tem muita gente, irmão, que é ladrão de projeto, nunca tem projeto nenhum e fica só escutando para ver se pega algum. Não fala não, meu irmão. Toma cuidado, toma cuidado. Fala só para quem vai participar. Aê, bandara ceia. Aleluia, aleluia. Outra coisa, irmão, quem tem fé sábia não se oferece para morrer à toa. Quem tem fé sábia não morre à toa. Disse Jonatas ao seu escudeiro: eu tenho certeza que para Deus não há impedimento de livrar com muitos ou com pouco. Capítulo 14, versículo 6. Deus pode livrar com um exército grande, ou Deus pode livrar com um exército pequeno. Deus pode nos dar a vitória, mas vamos concordar com um negócio aqui. Nós vamos nos apresentar àquela guarnição. Se aqueles soldados disserem: para aí, que a gente vamos ver o que vocês querem, então não vamos não, porque nós vamos morrer e nós não podemos perder nossa vida à toa. Mas se eles disserem: sobe aqui, isso nos será por sinal. Querido, se você tem uma fé que vem de Deus, você vai pedir para Deus sinal, e Deus vai te dar sinal. Se Deus tem colocado algo grande no teu coração, um projeto ambicioso, algo arriscado, algo que pode até levar você à morte, mas se Deus está colocando no teu coração, peça sinal. Peça sinal. Disse o salmista no Salmo 34, versículo 7: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Deus não se irrita quando um filho dele faz prova com ele. Deus não se irrita quando um filho dele pede um sinal.
Irmão, não tem problema para Deus algum em nos dar sinal. Não há problema para Deus. Quando nós voltamos para trás, já vamos voltar aqui em Jonatas, capítulo 6, no livro de Juízes. Eu gosto deste capítulo 6 e 7, porque Gideão teve muitos sinais. Gideão não teve um sinal, teve muitos sinais. O anjo apareceu para ele e ele disse: fica aqui que eu vou buscar um sacrifício, uma oferta para te oferecer. O anjo esperou ele chegar. Ele ofereceu o sacrifício conforme a orientação do anjo, em cima de uma pedra. O anjo tocou na rocha, subiu fogo e o anjo desapareceu da fumaça. Meu Deus, era o anjo de Deus mesmo. Sinal. Não foi qualquer pessoa que falou comigo, foi um anjo de Deus. Ele falou assim: agora eu vou morrer. A voz de Deus brada: você não vai morrer não, rapaz, eu quero você vivo. Outro sinal. Deus diz para ele, capítulo 6: destrói o altar do seu pai, altar de Baal, e acaba com o bosque de Acera. Ele foi lá, destruiu o altar de Baal, acabou com o bosque de Acera, ofereceu uma oferta ao Senhor. Quiseram matar ele. O pai dele se converteu, falou assim: se Baal é Deus, por que ele deixou meu filho fazer essa arruaça no altar dele? Ninguém vai matar meu filho não. Outro sinal. O pai dele se converte e ele é livre da morte. Aí no capítulo 6 ainda, versículo 36, abre aí, irmão, que isso é interessante. Disse Gideão a Deus: se há de livrar a Israel por minha mão, como tem dito, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo e secura sobre toda a terra, então conhecereis que há de livrar Israel por minha mão, como tem dito. Assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e o orvalho do velo espremido deu uma taça cheia. Que coisa tremenda, né, irmão? Imagina, você vai de madrugada, aquele campo todo sequinho, e você pega aquele pano e espreme, todo o orvalho está naquele pano. Que coisa tremenda. Deus está confirmando. Deus está confirmando. Mas aí, irmão, vai que é coincidência, né? Senhor, capítulo 6, versículo 39: não acenda a sua ira contra mim, se eu ainda falar esta vez. Rogo-te que só desta vez quero fazer prova com o velo. Rogo-te que só o pano esteja seco e toda a terra cheia de orvalho. E ele foi lá de madrugada, pegou o pano seco e o orvalho sobre todo o campo. Deus está confirmando, Deus está confirmando, Deus está confirmando. A fé que vem de Deus é sábia. Deus não quer que você morra à toa. Deus não coloca algo no teu coração para te matar. Se Deus tem colocado algo no teu coração e é grande, e é extraordinário, faça a prova de Deus. Faça a prova de Deus. Irmãos, quando Deus disse para Ezequias, profeta Isaías, Deus ouviu tua oração e não vai morrer não, viu? A palavra que eu disse que você ia morrer, Deus mudou, ouviu tua oração, tu vai viver mais 15 anos agora, tá? E Deus vai te dar um sinal, o relógio de Acais vai 15 graus para frente. Ezequias falou assim: mas isso aí é fácil, o sol já está virando mesmo,
Eu quero ver voltar para trás. Irmão, Deus dará o sinal que você precisa. O sinal que você precisa. Aquilo que vai dar paz ao teu coração. Deus te dará a paz para o teu coração. Para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Queridos, depois ainda lá em Juízes tem outro sinal ainda. Diz o texto que Gideão estava com 32 mil soldados. Deus reduziu para 300. Ele falou assim: meu Deus do céu. Certo irmão pregador que eu amo, ele dizia assim: o coração de Gideão estava assim, tutuf, 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 tutuf. Mas aí Deus falou assim: você está duvidando que eu vou te dar vitória? Vai lá no arraial e escuta o que eles estão falando. Vai lá. E ele pegou o seu escudeiro e foi se arrastando até o arraial dos midianitas. Chegando lá, estava alguém contando o sonho. Rapaz, eu tive um sonho, meu irmão. Eu vi um pão, uma torrada gigante, e era pão de cevada ainda. Pão de cevada é pão de segunda categoria, tá, irmão? Não é de trigo, não. Você pode ser aos olhos de alguém de segunda categoria. Você pode ser aos olhos de alguém que não tem classe, mas Deus vai usar você. Recebe essa palavra, porque Deus tem chamado você para uma grande obra. Você pode ser aos olhos de alguém de segunda classe, de segunda categoria, mas Deus escolheu as coisas vis, as coisas que não são, para confundir as que são. Porque a glória é de Deus, a glória é de Deus, o louvor é para Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. E ele começou a ouvir aquela conversa. Aí o intérprete falou assim: isso aí não é suíno não, hein? Isso aí é a espada de Gideão. Ele vai acabar com a gente aqui. Irmão, uma coisa é os nossos amigos que estão conosco dizer: você vai vencer, rapaz. Outra coisa é o seu inimigo dizer: ele vai vencer, ele vai vencer, ele vai vencer. Saiba de uma coisa: o seu inimigo sabe que você é mais do que vencedor. Como foi citado aqui na leitura do nosso pastor, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Você não é vencedor, você é mais do que vencedor. Aleluia, aleluia. Queridos, quando Jonatas, voltando em Jonatas capítulo 14, ele viu um sinal de Deus. Ele creu que vinha de Deus. Tem gente que vê o sinal de Deus, mas não crê que é de Deus. Mas Jonatas era homem de fé. Esse é o sinal de Deus. Arrogância dos filisteus. Lá os medrosos já saíram da caverna. Arrogância. Sabe aqui que nós vamos dar uma lição em vocês. Ixi, Deus está confirmando. Já subiu o escudeiro atrás, e diz o texto que ele matou todos aqueles guardas, 20 soldados. E houve um tremor no arraial dos filisteus. A terra estremeceu. Irmão, a terra estremeceu. Os saqueadores que estavam invadindo a terra de Israel começaram a tremer. Algo está acontecendo lá. O guerreiro entrou na guerra.
sua ação de fé provoca a entrada do céu, a sua atitude de fé provoca o céu, e quando o céu é provocado, ele desce na guerra e transtorna o arraial do inimigo. Irmão, começou um transtorno no arraial dos filisteus. E você vai ler no capítulo 14, é interessante, porque Saul, ele disse para um dos sacerdotes: busca a arca de Deus lá em Siló, corre lá e traz a arca de Deus. Por quê? Porque Saul queria a presença na guerra. Busca a arca de Deus. E quando o sacerdote já estava indo, ele olhou e começou a ver o transtorno crescendo, uma bagunça crescendo. Ele disse assim: não traz a arca não, porque Deus já está lá. Deus já está lá, Deus já está lá, Deus já está lá. Ei, meu querido, e sabe o que é interessante? Israel não tinha espada, Israel não tinha lança, Israel não tinha cavaleiros, Israel não tinha carros, Israel não tinha escudo, Israel não tinha couraça. Mas Deus começou a usar a espada do inimigo contra eles mesmos. A espada do inimigo começou a atacar contra eles mesmos. Eles começaram a se gladiarem. Você não precisa de espada, você não precisa de lança, você não precisa de carro, você precisa de confiar no seu Deus. Confia, 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 confia. Irmãos, e sabe o que é interessante? Que houve até conversão. Diga comigo, houve conversões. Imagina, irmão, a guerra houve até conversão. Olha só, capítulo 14, versículo 20. Então Saul e todo o povo que com eles se ajuntaram vieram à peleja, e eis que a espada de um era contra o outro, e houve grande tumulto. Versículo 21 do capítulo 14 de 1 Samuel. Também como os filisteus havia hebreus como dantes, que subiram com eles ao arraial em redor, e também se ajuntaram com os israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Então naquela multidão havia também israelita lá. Vamos lá, né, irmão? Vai que a gente pega alguma coisa, né? É crente, mas é oportunista, né? A gente é crente, mas vamos, né? Vamos se aproveitar. Mas quando viu que a mão de Deus era com Israel, se converteu. Não, vamos lutar com Israel. Se ajuntaram com Israel. Perceba que até na guerra houve conversões. Os hebreus que estavam com os filisteus se arrependeram e falaram assim: não, nós somos israelitas. E o povo que estava em covardia, o povo que estava tremendo de medo, ouvindo, pois, todos os homens de Israel que se esconderam pelas montanhas, que havia fugido, eles também voltaram. A coragem entrou no coração deles e disse: meu Deus, estou perdendo uma batalha dessa. Voltaram tudinho. Sabe por quê, irmão? Porque quando Deus está operando no nosso meio, todo mundo quer fazer parte. Todo mundo quer fazer parte. Eu sou crente também, eu tenho coragem também, eu sabia que ia dar certo. Olha aí Deus aí, olha aí Deus aí, eu sabia. Mas a hora que só tem 600, né, irmão? A hora que os inimigos são como a areia do mar,
Aí a gente vê quem está com a gente. Quem está com a gente. Queridos, o Senhor Jesus nunca te abandonará. Não temas o que te possa fazer os homens. Não temas se os seus amigos te abandonarem por causa da tua fé. Não temas se na hora da luta, da dificuldade, as pessoas esquecerem de você. Saiba que Deus estará contigo. E na hora de comemorar, receba eles. Na hora dos despojos, receba eles. Sabe por quê? Porque a bênção de Deus é tão grande que não dá para aguentar sozinho, não dá para suportar sozinho. A bênção de Deus na sua vida vai ser tão grande, recebe porque é profético. A bênção de Deus na sua vida vai ser tão grande que você vai dar até para aqueles que não acreditavam em você. Que Deus nos abençoe. Retorna a palavra ao nosso pastor. Louvo a Deus por esta oportunidade.